Minhas saudações a todos. Neste instante que vou apresentar esta mensagem, quero intitulá-la como As Falsificações. E para tanto, o capítulo 7 de Mateus, versículo 15, diz o seguinte, que é o versículo como ponto de partida para a mensagem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Podemos constatar que vivemos na época das falsificações. Falsifica o documento, papel, moeda, o ouro e a prata. E por incrível que pareça, até os próprios gêneros alimentícios. A balança, o peso, a medida, tudo isso vem acontecendo devido ao louco egoísmo de muitos. Com respeito à fé religiosa, vem acontecendo coisa idêntica. Já nos dias de Cristo, reiteradas vezes, o Senhor Jesus entrou em conflito com os líderes religiosos da religião oficial chamada Tradição dos Anciãos. O Mestre Divino, pelo microscópio espiritual, diagnosticou e descobriu entre os bastilos dos enganos das doutrinas bolorentas dos fariseus hipócritas. Intérprete traça novos caminhos e altaneiro. Censurou os líderes e, ante o olhar espantado dos discípulos, depressa advertiu os discípulos. E, diante do olhar espantado dos hipócritas, depressa adverte os discípulos para que não fosse iludido pelos mesmos. Portanto, vimos que mesmo no princípio dos sermões de Jesus, dos seus ensinos, ele teve o cuidado de advertir os discípulos sobre essas seitas, esses ensinos heréticos, no qual poderia isto prejudicar muito a marcha dos discípulos do ministério dos apóstolos. E por isso ele fez questão de assim frisar, de assim ensinar, para que eles tivessem cuidado, para que não caísse no desengano dessas doutrinas. E, no entanto, nós vemos que, sobre o caso, eles teria que enfrentar tudo isso. E muitas das vezes alguém pode perguntar: e por que, se não existe nada de Deus em tais pessoas que assim prosseguem de promover prodígios, sinais na terra perante os homens, por que Deus concede isso? Esta pode ser a pergunta feita a muitos cristãos, muitos obreiros. Mas no caso nós vimos que Deus quer provar as criaturas para saber se eles amam o Senhor. Aí nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 em diante. Deus disse: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, não ouvirás as palavras daqueles profetas, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E aí a razão, Deus concede esses prodígios, sinais, para ver se alguém que quer servir mesmo a Deus, pula por cima de todos esses obstáculos e tem o Senhor como o seu Deus em prioridade. E nós temos no Velho Testamento, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Deus mandou que ele apresentasse a vara e jogasse perante Faraó, para que virasse serpente. E ele virou serpente. Mas Faraó não deu por vencido sobre este milagre, esse prodígio. Diz que os seus magos, seus encantadores também fariam o mesmo, e mandou trazê-lo. E eles fizeram, lançaram suas varas. Lá no capítulo 7 de Êxodo,
E verso 12. Verso 12. As varas daqueles homens viraram serpente. Só que Arão, que era o representante de Moisés, não deu por vencido. Lançou a vara no chão, entre as outras, as varas que viraram serpente, esta virou serpente e tragou a deles. Vejam bem que eles fazem tais sinais, prodígios, porém, o que é de Deus, o de Deus é o que permanece, é o que prevalece. É o que nós devemos saber disto. Por isso devemos ficar ao lado de Deus, sempre confiado que o de Deus é o que prevalece. O outro é coisa de fantasia, é coisa, como já disse a princípio, é considerada as falsificações, são falsos. E até Paulo fala disso, lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 1 em diante, diz Paulo assim: sabe, porém, isto, irmãos, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eis aí a falsificação. Apresenta de uma forma, mas por trás é outra. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes ele manda: afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam as mulheres cativas, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aí vem agora o nome daqueles homens que lançaram as varas, foram tragadas. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, réprobo contra a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestos o seu desvario, como foi o daqueles. Esta é a frustração daqueles que confiam nestas coisas, neste poderio que é passageiro, efêmero, que não tem prevalecência nem nesta vida, quanto mais na vida vindoura. Mas Deus é aquele que sustenta nós nesta vida e garante nós para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos quantos vão ouvir essa mensagem e que possa adquirir o conhecimento, para que possa ter Deus como único tema da sua fé, da sua crença, e não meramente esse sistema ridículo de coisas heréticas que não tem validade alguma. Amém.